Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos chegando com mais um programa Casa de Betânia. Deus abençoe você e toda a sua família. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. Mais uma vez é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, onde vamos passar esses minutos juntos, rezando, ouvindo a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele tem para nós. Quero mandar um abraço para você, nosso telespectador fiel e assíduo, que todas as semanas reza conosco. Deus abençoe você imensamente. Você que nos acompanha na sua casa, você que de repente está indo no seu trabalho com a sua TV ligada, desejo que a paz de Jesus esteja em seu coração. Deus abençoe imensamente a sua vida. Fique conosco no programa de hoje, porque com certeza Deus tem muito para falar ao seu coração, tá bom? Daqui a pouquinho o Rodrigo vai trazer para nós o momento da palavra, onde Deus fala conosco através da sua palavra, né? Precisamos ouvir, meus irmãos, estarmos atentos à palavra de Deus e aquilo que Ele tem para nos dizer. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso Deus é um Deus distante, mas não. Deus, Ele está sempre querendo falar conosco, Ele está sempre se comunicando conosco e nós precisamos estar de ouvidos atentos, de coração atento para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Então daqui a pouquinho a gente traz para você o momento da palavra. Agora eu vou passar para você a frase do Papa Francisco, né? Em todos os programas a gente traz para você uma frase do Papa Francisco. No mês passado, mês de outubro, a gente trouxe aqui nos nossos programas uma frase de Santa Terezinha, né? Como dia 1º de outubro se celebra o dia de Santa Terezinha, ela é a patrona, a padroeira da nossa casa de formação. Então hoje, a partir de agora, de novo, né? A partir desse mês de novembro, a gente volta a trazer aí as frases do nosso Papa Francisco. E a frase de hoje diz o seguinte: na oração, coloquemos nossas preocupações e pedidos nas mãos de Deus e confiemos que Ele nos ouvirá, pois sabe do que precisamos e nos dará o que é bom para nós. Com certeza Ele nos ouvirá, porque Ele sabe do que precisamos e nos dará o que é bom para nós. Acabei de dizer, né? Muitas das vezes nós pensamos que nosso Deus é um Deus distante, mas não, Ele é presente, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Por isso, na oração, nós precisamos entregar toda a nossa vida para Deus. Nós precisamos entregar as nossas preocupações, aquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Precisamos entregar as nossas vidas para Ele. Quem sabe você hoje ainda não rezou, ainda não se colocou na presença de Deus. Eu convido você, antes de você ir dormir hoje, a se colocar na presença de Deus, se colocar na presença do Senhor e fazer o seu momento de oração. É simples, um momento de oração simples. Entregue sua vida para Deus, entregue suas preocupações, as suas lutas, aquilo que você tem vivido, porque Deus se preocupa com você e Ele sempre tem o melhor para você. Confie nele, porque Ele cuida de você, tá bom? Essa é a frase de hoje do Papa Francisco, retirada aí do seu Twitter. A paz, meus irmãos,
Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a vida da igreja primitiva, a vida dos apóstolos e como o Espírito Santo guiou a igreja. E aqui, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos compreender como Deus age e quer nos guiar em nossa vida, para vivermos todas as coisas que Ele nos prometeu. E hoje eu quero falar de uma virtude que é uma exigência para a vida cristã e também um meio para que você possa alcançar em todas as áreas da sua vida os sonhos que você tem no seu coração. Hoje eu quero falar sobre a virtude da perseverança. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. A perseverança é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, a palavra de Deus fala que só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Jesus, quando conta a parábola do bom semeador, ele vai falar que muitas das sementes que foram lançadas, elas caíram à beira do caminho ou foram arrancadas porque nelas faltaram a perseverança. Se nós quisermos conquistar a salvação que foi garantida por Deus quando Ele derramou seu sangue por nós numa cruz, se nós quisermos vencer as dificuldades e conquistar aquilo que Deus sonhou para nós, nós precisamos adquirir a virtude da perseverança. Nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos que essa era uma das grandes virtudes dos apóstolos, das primeiras comunidades primitivas. Eles eram perseverantes, independentemente das dificuldades que eles estavam vivendo. Era um contexto de perseguição. Muitos dos apóstolos e também dos cristãos tinham sido martirizados, passavam por grandes tribulações, mas ainda assim São Lucas vai narrar na vida da primeira comunidade que eles eram perseverantes. E nós também precisamos nos espelhar nos primeiros cristãos, independente das dificuldades e até mesmo do pecado que muitas vezes nos atrapalha no caminho para vivermos a salvação que Deus tem para nós. Nós não podemos deixar de perseverar. Essa é uma palavra que Deus quer colocar com uma grande convicção em nosso coração. Nós precisamos ser perseverantes. Eu quero falar para você de 4 elementos que nos ajudam a adquirir a virtude da perseverança em nossa vida cristã. Então, nesse texto, São Lucas vai falar primeiro, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Então, o primeiro elemento que gera em nossa vida a virtude da perseverança é a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, São Paulo fala que a fé vem por meio da pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Então, quando nós começamos a mergulhar na palavra, ouvir a palavra, aprender a doutrina do Senhor, esses ensinamentos vão gerando em nossos corações uma convicção. E uma pessoa que está convicta, ela se torna inabalável. Então precisamos conhecer, buscar, ouvir mais a palavra de Deus, porque ela tem o poder de gerar a fé que nos traz a salvação. Um segundo elemento é que eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Eles viviam em
comunidade. Então, a vivência na comunidade nos dá a graça de perseverar. Então, a comunidade, os irmãos de fé de comunidade são para nós suporte. São Paulo fala que nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos ser suporte para aquele que está desanimado, para aquele que está caído. Então, a comunidade, ela nos sustenta nas orações, nas partilhas, nos momentos de dificuldade, à medida que nós estamos pensando em desistir de perseverar. Um terceiro elemento que eles eram perseverantes, a palavra fala, é que eles eram perseverantes na fração do pão, ou seja, na Eucaristia. Tem um texto do Antigo Testamento que o profeta Elias, ele pede para si a morte, ele não quer perseverar. E ele usa uma estratégia de não comer. E ele dorme para morrer de fome. Mas Deus envia um anjo ao profeta e no momento que esse anjo toca no profeta, ele oferece para ele duas coisas. Ele oferece uma jarra de água e também um pão. Então ele come e bebe e com a força desse alimento ele vai andar mais 40 dias. Então o pão é a Eucaristia, a água é o Espírito Santo. Nós precisamos comungar Cristo vivo. Pela força da Eucaristia, nós vamos gerar em nosso coração motivos e vamos ter força para perseverar. E o último elemento que nós encontramos aqui nesse texto, é que eles eram perseverantes nas orações. Então, quem tem vida de oração não desanima. Quem tem vida de oração não desiste por causa das dificuldades, porque é na oração que o Senhor fala em nosso coração e nos convence. E nós precisamos ter uma vida de oração pessoal. Você precisa ter o seu momento de intimidade com Deus, mas também um momento de oração comunitária. Estar constantemente rezando em comunidade. Se nós nos alimentarmos desses 4 elementos, nós vamos adquirir no dia a dia a virtude da perseverança. E no fim, nós seremos salvos, como diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Seja perseverante. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Quero agradecer a você que esteve conosco, mas antes de encerrarmos o programa de hoje, eu quero passar para você um recado lá da comunidade Betânia da Casa Santa Terezinha. Nós estamos voltando, com as nossas atividades presenciais, com a presença das pessoas, sempre tomando os devidos cuidados para evitar a propagação do Covid-19. Então, você que sempre gostou de participar de nossas atividades, nós já estamos com o nosso grupo de oração, com a presença de pessoas, que é o grupo de oração que acontece toda quinta-feira às 8 horas da noite. Estamos voltando com o tempo, devagar, com as nossas atividades de evangelização, com a presença das pessoas. Para você ter mais informações sobre as nossas atividades, você pode ligar na Casa Santa Terezinha no telefone 3731-5589, 3731-5589, tá? Lembrando que a gente está voltando com as atividades, mas sempre tomando os cuidados, que as nossas autoridades nos orientam para evitar a propagação do Covid-19, tá bom? Então ligue pra gente lá para você obter mais informações sobre nossas atividades, agora com a presença das pessoas novamente, com a graça de Deus. Agradeço a você que esteve conosco no programa de hoje, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438.
Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977.